Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre algo de extrema relevância, a leitura. É algo de cunho muito subjetivo, mas que depende evidentemente de alguns critérios. A leitura se manifesta em nossas vidas assim que tentamos compreender o universo de coisas que nos cerca, mas nem sempre percebemos isso. A leitura não se resume à simples decodificação de símbolos, e sim à interpretação e compreensão do que é posto para ser lido. Ou seja, não é apenas uma questão, por exemplo, de conhecimento gramatical, para que eu possa ter uma concepção ampla de leitura. É mais do que isso. Assim, o que torna a leitura possível são os conhecimentos prévios que o leitor deve ter. E esses conhecimentos prévios, eles se explicam da seguinte maneira. Temos aqui os conhecimentos linguísticos. Eles são um item dentro do processo, não todo o processo, que correspondem ao vocabulário e regras da língua e seu uso. Além disso, temos os conhecimentos textuais, que abrangem o conjunto de noções e conceitos sobre o texto. É extremamente interessante lembrar que, por exemplo, no conceito de texto, não devemos nos limitar ao tamanho, né? Uma palavra, conforme o contexto, ela pode ser um texto, sem nenhum problema. E normalmente se pensa que texto é algo a se definir pelo tamanho, e não é bem assim. Outra questão são os conhecimentos de mundo, que se referem ao acervo do leitor. Tudo aquilo que a gente faz, por exemplo, as músicas que ouvimos, as pessoas com quem conversamos, tudo isso vai reforçar esse item aqui, o nosso acervo de conhecimento de mundo. Esses três conhecimentos devem estar em constante interação para que haja satisfação na leitura. Claro, a leitura não deve ser uma coisa imposta, não. Por isso se percebe que a leitura é de fato um processo interativo. Cada leitor tem seu ponto de vista e sua interpretação. Então, para entender o que alguém lê, é preciso saber sobre sua visão de mundo. E isso leva a leitura a uma releitura, levando ao fato de que cada leitor é também coautor daquilo que lê. O leitor deve ter um posicionamento crítico sobre o texto que lê e não ser apenas passivo. Quer dizer, não ser uma pessoa alienada, uma pessoa que não consegue ter a visão do todo. É claro que a leitura não deve ser imposta, obrigatória. O leitor deve escolher o que lhe agrada. A liberdade para poder ler aquilo que for de interesse da pessoa é fundamental. E quando a leitura lhe é agradável, ele se transporta para o enredo, construindo imagens e refletindo sobre o que lê. É praticamente impossível a pessoa se sentir indiferente à leitura quando se sente tocada por ela. Alguém que diz, por exemplo, eu não gosto de ler, mas quando iniciar esse processo e tiver o encanto, que sentir o encanto que a leitura provoca, isso vai mudar consideravelmente a ideia anterior. Então vai fazer com que a pessoa passe a encaixar a leitura como sendo uma coisa agradável, refletir sobre isso e ter ganhos significativos. A reflexão leva o homem a abrir as portas da percepção e, movido pela curiosidade, ele se renova constantemente, ampliando sua visão de mundo e seu horizonte de perspectivas, além de adquirir mais conhecimento e mais cultura. Ou seja, a leitura só traz ganhos. Observando por esse ângulo, a leitura é um poderoso instrumento
literário essencial para a sobrevivência do homem. Agora temos a leitura de um texto que se chama A Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. E na segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os dois meios não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta. Chegaram a um lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a distinguir qual a metade mais bela. As duas eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. A partir da leitura do texto, vamos tratar de algumas questões. Questão 1. Comente sobre o assunto do texto. Faça uma reflexão. Na questão 2. Analise a frase. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. O que o autor quer dizer com isso? 3. Qual a sua opinião sobre as meias-verdades? Na questão 4. Sobre a importância da leitura. Você se considera um leitor crítico ou leitora, né? Comente. E na questão 5, comente sobre a experiência de uma leitura agradável, vivenciada por você.